Depois de alguns pedidos que vocês fizeram, eu assisti os 3 primeiros episódios da série Impulse, que é uma série original do YouTube, derivada do filme Jumper, lá de 2008. Eu assisti e vim aqui agora contar pra vocês quais foram as minhas primeiras impressões sobre essa série. Bem-vindo ao canal, com direito à música autoral. Deixa o like e se inscreve, pois eu sei que você consegue. Na minha vida é uma série. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke Smith e depois de alguns pedidos aí para que eu fizesse um vídeo de primeiras impressões com a série Impulse, que é uma série do YouTube, eu resolvi fazer esse vídeo para vocês, assistir os 3 primeiros episódios e vim aqui contar como é que foi, se a série é boa, se não é, será que o YouTube tá acertando, será que o YouTube tá errando, tá aprendendo ainda? Vamos ver, eu vou contar tudo aqui para vocês sobre essa série, como é que foi a minha experiência e quais foram as minhas primeiras impressões com ela. E como eu disse, né, eu começo aqui informando para vocês que essa é uma série original do YouTube. Sim, pra você que ainda não sabe, o YouTube produz séries também, assim como Netflix, como Amazon Prime, como os canais aí Warner, Fox e todos os canais que a gente já tá acostumado. O YouTube também tá nesse ramo aí de fazer séries próprias. Eu não sei te informar exatamente desde quando que isso acontece, porque eu descobri há 2 meses atrás, quando eu assisti a primeira vez Cobra Kai, que é uma série derivada do Karate Kid, dos filmes antigos do Karate Kid e tal. Já fiz até um vídeo sobre essa série, se você quiser ver, o link tá aqui no card. E lá no Cobra Kai, mano, eles acertaram em tudo, velho, na produção, no roteiro, na história e tudo mais. E a segunda temporada já tá sendo gravada. E agora chegou a vez de testar a série chamada Impulse. Ela tem apenas uma temporada com 10 episódios, né? Estreou no dia 6 de junho, no mês passado. E não tem nenhuma notícia ainda de uma próxima temporada. Então não vou saber falar pra vocês se essa série vai ter uma nova temporada. Eu vou analisar apenas o que eu assisti até aqui. E pra você que é novo aqui no canal, esse quadro de primeiras impressões, eu pego uma série que é nova e assisto os 3, 4 primeiros episódios ali pra contar o que eu achei, né? Quais realmente foram as primeiras impressões dessa série. Não falo da série inteira. Quando é a série inteira, tem a playlist do Veredito. Se você quiser ver algumas séries que eu já terminei, é só olhar aqui no card também. Agora vamos falar da série mesmo, né? Como é que foi, do que ela se trata e tudo mais. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo para poder se inscrever e já clica no like também. Já aproveita que vai descer a tela, deixa seu like aqui embaixo. E se você já é inscrito, desce aqui e verifica se o sininho tá ativado para você receber notificações dos vídeos novos que saem aqui no canal de terça a sexta. E tem live um sábado sim, um sábado não, aqui às 8 horas. Então, para você saber que sábado tem, sábado não tem, clica no sininho para poder ativar as notificações, ou me segue também nas redes sociais, lá no Instagram e no Twitter, tá tudo aqui embaixo na descrição, que sempre por lá eu aviso quando tá começando uma live, quando sai um vídeo novo e tudo mais. Agora sim, vamos falar da série em si, né? Como é que ela é, do que ela se trata e tal. A série em si, ela é baseada em um livro do Stephen Gould chamado Impulse também, tem o mesmo nome. Esse livro ele foi publicado em 2013 e a série agora de 2018 é baseada nesse livro. Mas além de ser adaptada desse livro também, ela é derivada, ela é uma pós-produção, um sequel do que aconteceu em um filme de 2008 chamado Jumper, que é um filme que fez muito sucesso na época e tudo mais. Eu não cheguei a assistir, mas todo mundo falava muito desse filme. E esse filme Jumper também foi inspirado em um livro chamado Jumper, de 1992, também do Steve Gould, é o mesmo autor desses 2 livros. Por isso que Impulse pode até ser considerado uma sequência de Jumper, porque o conceito da série é o mesmo. E qual que é o conceito da série, do filme e dos 2 livros? Teletransporte. Porque o que acontece, né? No filme Jumper tem um cara, se não me engano o nome dele é David Rice. Esse cara, ele tem um poder de teletransporte. Ele pode ir pra qualquer lugar do mundo que ele quiser. Ele pensou no Alasca, se ele quiser, ele tá lá. Na Rússia, se ele quiser, foi pra lá também. Na Europa, nos Estados Unidos, no México, no Canadá, não importa. Qualquer lugar que ele pensar, se ele quiser se teletransportar pra lá, ele consegue. Esse é o conceito do filme Jumper, do primeiro livro lá. Já na série Impulse, conta a história de 2 pessoas que têm esse poder de teletransporte. O primeiro é um cara que aparece logo no comecinho do primeiro episódio, mas até o terceiro episódio, que foi o que eu assisti, não falou tanto dele ainda. Mostrou mais algumas coisas e tal, vou explicar melhor pra vocês daqui a pouco, mas ele tem esse poder de teletransporte. Só que a protagonista mesmo da série é uma menina de 16 anos chamada Henriqueta, ou o apelido dela é Henry. E até o começo da série ali, ela é uma menina normal. E até o começo da série ali, ela é uma menina normal, que vive com a mãe dela, só que a mãe dela, ela se juntou com um cara que ela tá namorando. E esse cara também tem uma filha mais ou menos da idade da Henry, ali nos 15, 16 anos. E aí elas vivem mais ou menos como irmãs, né? Elas moram na mesma casa, cada uma tem seu quarto, mas moram na mesma casa, só que elas não se gostam, porque faz muito pouco tempo que eles se juntaram, né? O pai dessa menina e a mãe da Henry, que é a que faz teletransporte. Então elas não se batem ainda, sabe? Elas são irmãs porque estão juntadas ali, mas elas não se batem. E pelo que deu a entender pela história, a mãe da menina que se teletransporta, a mãe da Henry, ela não é a primeira vez que ela faz isso, sabe? Não é a primeira vez que ela arruma um namorado e se junta. Já é a quarta, quinta vez que ela faz isso, e sempre depois de uns meses ali ela se separa, eles têm que mudar de cidade, e a menina fica muito chateada com isso, toda hora se mudando, arrumando amigos novos e tal. Então ela é meio rebelde, ela
picha muro, ela faz umas coisas meio erradas. Diferente da menina filha do pai lá, que é mais certinha, estuda, é popular na escola e tudo mais. Só que aí vão acontecendo algumas coisas na vida dessa menina da Henry que dão um certo gatilho nela, que ela começa a convulsionar muito, assim, tipo, começa a ficar toda torta, se bater, o olho virar, e ninguém sabe muito bem o que acontece. A primeira vez que acontece isso foi na sala de aula, quando ela começou a provocar o professor, porque o professor implicou com o menino que é autista da sala dela, tá? Ela foi meio que tentar defender, implicou o professor, e o professor foi tentar expulsá-la da sala, começou a puxar ela pelo braço e tal, e aí ela começou a ter convulsão. Aí foi pro médico, tal, ver o que era, não conseguiram encontrar nada e tal, ela voltou pra casa. Só que aí depois disso vão acontecendo alguns outros momentos de tensão, de medo pra ela, que desencadeiam de novo essa convulsão, só que daí pra frente, quando ela tem essa convulsão, ela acaba se teletransportando sem querer. O problema é que ela não sabe que ela tem esse poder, então, tipo, a primeira vez que acontece, a segunda, a terceira, ela não faz ideia do que tá acontecendo. Ela tá num momento ali que ela começa a ficar com muito medo, muita angústia, e do nada ela, meio pra ela desmaia, ela tem um apagão e acorda na cama dela. Pra ela é isso que acontece, sabe? O que ela começa a pensar? Que ela desmaia e alguém leva ela pra casa dela e ela acorda lá, ou que de repente ela acorda, vai pra casa dela, mas ela não lembra de ter ido pra casa. Então ela começa a achar que tá tendo perda de memória recente, não que tá sendo teletransportada, porque ninguém imagina, porra, ontem eu só lembro de estar numa festa e hoje eu acordei na minha cama, não lembro de nada que aconteceu, então tenho o poder de teletransporte. Tipo, não seria o primeiro pensamento de ninguém na história. A série trabalha muito com isso, com essa realidade. Ela não é uma série de X-Men, de mutante, onde as coisas paranormais acontecem. Não é assim que funciona nessa série. É uma série comum, de um dia a dia comum, de umas famílias comuns, só que ela começa a ter esse poder de teletransporte. Só que essas vezes que acontece esse teletransporte dela, as primeiras vezes ali, não tem ninguém por perto pra ver ela se teletransportando. Então ninguém conta pra ela também não sabe do que tá acontecendo e fica por isso mesmo. Mas aí ela começa a achar isso estranho, né? Começa a ir atrás pra tentar ver o que tá acontecendo e tudo mais, pra tentar achar uma solução e parar com isso, porque ela tá ficando assustada, ela não sabe o que tá acontecendo com ela, ela não consegue explicar pras pessoas o que tá acontecendo com ela. E aí a série é basicamente isso, vai mostrando ela tentando descobrir, né, o que tá acontecendo. Eventualmente ela acaba descobrindo que ela é teletransportada e tal, mas ela não sabe como, não sabe porquê, não sabe, e tá tentando entender ali como é que esse gatilho funciona e tudo mais. Aí ela pede ajuda da meia-irmã dela, que é uma pessoa que ela acaba confiando por ser da idade dela, e o outro menino autista que é da sala dela, ele é muito inteligente. E na primeira convulsão que ela teve lá na sala de aula, ele começou a perceber que uns objetos começaram a se mexer no momento que ela tava convulsionando. Uma caneta, uma tábuazinha escrito professor começou a ir meio que pro lado e tal. E ele ligou as coisas, sabe? Toda vez que isso acontece com ela, antes dela teletransportar pro quarto dela, normalmente ela acaba só no quarto dela, antes de ela fazer esse teletransporte, as coisas começam a se mexer muito, começa a quebrar vidro, começa a amassar ferro, sabe? Fica tipo uma telecinese muito forte e incontrolável. E aí depois que acontece tudo isso, ela é transportada pro quarto dela. E aí ele começou a perceber esse padrão, ele começou a observar ela e perceber que as coisas ao redor dela se mexem quando ela tem a convulsão. Só que ele não sabe do teletransporte ainda. Então fica esses três personagens tentando descobrir o que tá acontecendo com ela, pra ela começar a lidar com isso melhor e quem sabe até controlar. E em paralelo ali por trás, vai aparecendo algumas cenas de vez em quando, tá contando a história daquele primeiro cara no começo do episódio, que já sabe se teletransportar, ele já sabe que tem esse poder e sabe como controlar também. Mas aos pouquinhos a gente vai descobrindo o que tá acontecendo com ele. Ele tem um filho, ele tem uma esposa e ele mora na França. Eles falam francês, então provavelmente é lá na França. E ele tá fugindo de alguém, tanto que lá na primeira cena, ele tá lutando muito com o cara, tá batendo no cara e tal, e aí ele aparece no Alasca, aí aparece no metrô depois, aí some, aparece em outra coisa, e vai sumindo e aparecendo os dois. Só que tem um momento que eles vão lá pra uma geleira, que tá no meio do Polo Norte, Polo Sul, sei lá, ele solta o cara e desaparece sozinho, e o cara não vai atrás dele. Então o que dá pra perceber? Que ele teletransporta, mas se ele segurar alguém ou alguma coisa, vai teletransportar junto com ele. E aí o cara acaba ficando sozinho lá no Alasca e tal, e depois que ele volta lá, o cara já tá morrendo, porque ele ficou um bom tempo lá, né, no meio do gelo, com frio, com, sabe, só água em volta, não tinha nada que ele fazer, o cara que ficou lá. Então o cara começou a morrer ali e tal, quando ele morre, a câmera se afasta, tem um monte de corpo nesse pedaço de gelo. E aí o que deu pra entender? Ele tá levando algumas pessoas pra lá pra morrer. Só que pelo que parece, ele tá fazendo isso pra se proteger e proteger a família dele, porque essas pessoas que ele tá deixando ali pra morte, provavelmente tá querendo matar ou fazer alguma coisa com ele. E pelo que eu entendi, cacei umas poucas conversas que ele apareceu ali, isso é fruto de um experimento que foi feito com ele quando ele era mais novo. Não sei se eu entendi direito, mas é mais ou menos alguma coisa assim. E o que eu acho de tudo isso? A menina que teletransporta, a Henry, de 16 anos, provavelmente é filha dele, porque ele tem esse poder de teletransporte, então ela tem que adquirir isso de alguém, de alguma forma. Se não foi feito nenhum experimento com ela, provavelmente foi
hereditário. E a mãe dela nunca contou exatamente o que aconteceu com o pai dela. Ela sempre contava uma história meio vaga, assim e tal, só que ela acaba revelando que ela saiu num dia pra fazer uma turnê musical e tal, e quando voltou, a menina tava sozinha chorando e o pai tinha abandonado. Então esse sumiço talvez tenha sido por causa do teletransporte dele, né? Não sei, eu tô ligando as coisas, tô montando aqui, encaixando as peças, não tenho certeza se é isso, mas quase certeza. Então é isso, assim, a série é basicamente isso, tem essas duas histórias paralelas, da menina descobrindo como é que funciona tudo isso, o porquê e tudo mais, e o cara, né, tentando proteger a família dele, vai acontecendo algumas coisas ali com ele também. Mas tem uma outra coisa que é muito importante pontuar também na história da menina, da Henry, é que a primeira vez que ela se teletransporta, ela tá ficando com um cara que é jogador de alguma coisa, não mostrou o esporte, deve ser o de beisebol, ou de futebol americano, da escola e tal, aqueles jogadores bem popularzinhos, sabe? Ela tá ficando com ele no carro dele, e aí ele começa a querer uma coisa a mais, sabe? Transar e tal, tudo mais, e ela não quer. Ela, tipo, não, deixa pra depois e tal, preciso ir pra casa, já tá ficando meio tarde e tal, e ele começa a forçar, sabe? Ele começa a querer fazer sem a vontade dela, começa a querer estuprar ela, ele começa a colocar a mão dentro da calça dela, tal, ela fala, não, 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 por favor, começa a empurrar ele, e aí que ela começa a convulsionar, e o carro começa a entortar pra dentro, sabe? A parte do teto começa a ir pra baixo, e o vidro começa a quebrar, começa a acontecer um monte de coisa, e ela some e aparece na cama dela. E aí depois ela voltou lá, mas, tipo, várias horas depois pra ver o que tinha acontecido no carro e tal, pra ver se tudo aquilo foi real. Quando ela chegou lá, o cara tava desmaiado, cheio de sangue e tal, foi pro hospital, ficou em coma um tempão, e aconteceram algumas coisas com ele por causa disso. Então tem esse tema também de estupro, de assédio sexual na série e tal, tanto que os episódios não são recomendados para menores de 16 anos por causa desse tema, que também é forte e é muito importante na série. Basicamente só mostra essa cena, sabe? É a mão dele entrando na calça dela e tal, não é uma coisa tão explícita, mas essa história é muito importante pro resto da série. É um dos temas principais, além desse negócio do teletransporte. Então é um tema que provavelmente vai ser bem trabalhado também nessa série, e um negócio bem interessante também, bem importante que eu gostei nos episódios aí do YouTube, nos 3 episódios que eu assisti, é que sempre antes de começar o episódio, eles falam que vai ter cenas de violência sexual, de assédio e tal, pra pessoa tomar cuidado, e no final do episódio também mostra uma mensagem falando que se você que tá assistindo já sofreu algum abuso, pra denunciar, pra fazer, tem algumas orientações lá, né, que dá pra perceber que o YouTube tá se preocupando com quem tá assistindo, o que é muito importante. Porque às vezes uma pessoa que passou por uma situação dessa, né, começa a lembrar, serve como um gatilho pra pessoa trazer essas emoções de volta. E aí ter uma mensagem lá do que a pessoa pode fazer, denunciar ou algum tipo de orientação, é muito importante pro público também. Bom, então essa é a série. Falei demais já. Agora eu vou falar o que importa aqui. A série é boa? É boa mesmo? Vale a pena assistir? Mano, vale muito a pena assistir. A série é muito louca, velho. É muito louca, de verdade. Eu não sei se eu gostei tanto assim, porque eu tava com uma expectativa baixa. Porque é o YouTube, sabe? Não é menosprezando o YouTube, mas começou a fazer série ontem. E se for comparar com os outros canais, com os outros serviços de streaming e etc., que já fazem série, eles já estão uma cota no mercado, sabe? E aí eu tenho esse pé atrás ainda com o YouTube. Só que eu assisti Cobra Kai e falei, caramba, muito louca, tal, fizeram direitinho. Mas era uma história já manjada, que ia trazer uma certa nostalgia, então fica mais fácil de acertar. Aí dessa vez, eu não sabia o que esperar, sabe? Colocaram lá, assiste Impulso e tal, faz as primeiras impressões, eu não fazia ideia do que me esperava, não fazia ideia. Eu só fui saber que era de teletransporte, que era derivada do Jumper, que era do derivado de livros e tal, depois que eu assisti esses 3 episódios que eu fui dar uma pesquisada pra poder passar pra vocês. Então eu não fazia ideia do que esperar, sabe? Minha expectativa tava bem baixa pra essa série. Talvez isso tenha me surpreendido. Mas não só por isso, a série realmente é boa, ela tem uma boa história, tem uma boa evolução, apesar de eu ter assistido só 3 episódios, mas é um negócio que vai crescendo, que vai evoluindo, que vai ficando mais importante, sabe? No comecinho começa bem devagar, apresentando os personagens e tal, mas o segundo já começa a se aprofundar mais na história, no terceiro então, mano, mostra umas coisas bem chocantes, sabe? Principalmente com o cara lá que tá tentando proteger a família dele e tudo mais. A gente vai entendendo melhor o que tá acontecendo com ele e com a menina também, né? Com a Henry, como é que ela tá lidando com tudo isso e tal. Mano, é muito boa, de verdade. Os atores, a maior parte deles, pelo menos, eu não conheço. A única atriz conhecida que tem ali no elenco principal é a mãe da Henry, que eu já vi ela em alguns outros lugares, algumas outras séries e tal. Mas a maior parte dos atores são desconhecidos, né? Não tem tanto nome, tanta estrela assim, mas, mano, arregaçam no papel que eles estão fazendo. Arregaçam muito, de verdade. Todo o desenvolvimento, os diálogos, sabe? As histórias, as pequenas partes de ação, a tensão que dá quando tá acontecendo alguma coisa meio sinistra e tal. Mano, te prende muito na história. Eu não conseguia piscar, eu não queria parar de assistir. E eu quero muito continuar assistindo os outros episódios, velho. Eu tive que parar pra vir fazer o vídeo aqui pra vocês, mas eu queria estar assistindo os próximos já, porque, mano, de verdade, me prendeu bastante. É uma história que desenrola muito bem, sem ficar te enrolando, enchendo linguiça e tal. Não tem. Nesses 3 primeiros episódios não tem nada disso. E uma coisa que eu achei bem legal também é que, mano, não é uma série que é normal as pessoas se teletransportarem, não é o X-Men, que as pessoas têm, sabe, tem poder, não é um Flash que
explodir um acelerador de partículas. Não tem, essas coisas não existem, são só ficção pro pessoal da série, no universo dessa série, sabe? É um universo comum, onde as pessoas são comuns, as pessoas vão pra escola e tem uma família e tal, e do nada ela começa a se teletransportar, nem ela mesma acredita nisso, porque, né, ela nunca viu isso acontecendo, então pra ela tá ficando doida. E por mais que eu goste de séries de herói e tudo mais, mas eu gosto de série assim, bem próxima da realidade também, porque eu consigo me identificar, eu consigo me colocar no lugar, eu consigo ser empático com a série, com os personagens, sabe? Eu me coloco no lugar e falo, caramba, se do nada eu acordasse em um outro lugar e não tivesse essa lembrança, será que eu ia pensar em teletransporte? Ou eu ia pensar que deu um apagão e ia começar a ficar meio preocupado, sabe? E tem esses lances, enquanto eu tô assistindo, eu vou me colocando no lugar do personagem pra ver como é que eu ia me sentir no lugar e tal, mano. De verdade, é muito louco isso também. Traz a série bastante. Fora que a história que vai rolando por trás ali, que é do cara que se teletransporta, aparentemente não é uma história tão importante. Só que com o desenrolar, com as pequenas cenas que vão aparecendo ao longo desses 3 episódios, essa história paralela vai crescendo muito, e eu tenho certeza que até o final dessa temporada vai ter uma importância muito grande na história da menina também. De algum momento essas histórias vão se encontrar. E é muito louco tentar descobrir como que isso vai acontecer também. What you just told me, you can never say to anyone else. Let go of me! Something happened, something really strange. Like I lost time. Então, mano, o YouTube tá de parabéns, de verdade, porque 2 vezes que eu assisti as séries deles e 2 vezes acertaram muito. Eu fiquei muito intrigado, eu quero muito assistir os próximos episódios. E se você tiver a fim de assistir essa série, eu vou deixar o link aqui na descrição da playlist que tem todos os episódios e tal. Os 3 primeiros são grátis, dá pra assistir pelo YouTube mesmo, tá? Pode assistir de boa, sem pagar nada. A partir do 4º pra frente tem um valorzinho ali que paga e tudo mais, se alguém quiser comprar os próximos episódios. Mas eu sugiro que você vá lá e assista esses 3 primeiros pelo menos, porque você vai ver que a série, mano, é muito boa, de verdade. Aí eu convido você, vai lá, assiste esses episódios, depois volta aqui no vídeo e deixa aqui nos comentários o que você achou, se tem alguma coisa importante que eu esqueci de falar. Se você já assistiu essa série, comenta aqui também como é que foi pra você. Se você já assistiu os outros episódios, se a série continua foda, se tem um final legal, mas não me conta, porque eu não gosto de spoiler, é proibido, só olhar na plaquinha aqui, entendeu? Então vai lá, faz isso e não esquece de curtir o vídeo aqui embaixo também, de se inscrever no canal clicando aqui e vem se tornar um apoiador a partir de apenas R$1 por mês clicando aqui em cima também. Você pode participar do grupo do WhatsApp e concorrer a alguns sorteios aí que vão começar a ter logo no canal. E é isso então, muito obrigado pela sua participação até aqui, até a próxima e valeu!